Com a entrada de Fernando Haddad do PT na corrida presidencial, os candidatos ao Planalto intensificaram as campanhas nesta quarta-feira. A mudança na chapa petista e as recentes pesquisas de intenção de voto fizeram os comitês acenderem o sinal de alerta. A preocupação inicial é atrair os votos que seriam do ex-presidente Lula, mas que Haddad não consegue absorver. O candidato Henrique Meirelles, do MDB, caminhou pela Rua 25 de Março, no centro de São Paulo, e comentou sobre uma possível ação conjunta dos partidos no segundo turno. Todo o mote de chama o Meirelles está ficando tão forte que vai nos levar ao segundo turno e vamos vencer a eleição. Evidentemente que vamos aceitar o apoio de todos os partidos que não estiverem participando do segundo turno. Certamente, se o Fernando Haddad não passar para o segundo turno, teremos toda a satisfação de ter apoio do PT ou de qualquer outro partido que queira nos apoiar. Henrique Meirelles destaca que não mudará a estratégia da campanha a menos de um mês do primeiro turno. Já Marina Silva, da Rede, que perdeu força nas últimas pesquisas, engrossou o tom sobre a necessidade de investimentos durante visita ao Mercado Central em Belo Horizonte. Temos compromisso com investimentos na área de construção civil para a geração de emprego. Nessa quinta-feira, Marina Silva cumpre agenda em São Paulo e Brasília. Já Álvaro Dias cumpriu agenda também em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Antes da visita, ele publicou um vídeo direcionado aos internautas questionando a assertividade das pesquisas de opinião. Então, o que os institutos dizem de indefinição está muito aquém da realidade. Os institutos, os pesquisadores, não estão considerando aqueles eleitores que dizem: não, eu não quero responder, eu não quero falar, eu não quero dizer. Então, aí os institutos acabam errando, né? Nas últimas 4 eleições, todas as pesquisas desse período erraram. Nessa quinta-feira, Álvaro Dias cumpre agenda em Minas Gerais, nas cidades de Belo Horizonte e Itabira. Guilherme Boulos, do PSOL, concedeu entrevistas e fez caminhada em Campinas, no interior de São Paulo. Nessa quinta-feira, será sabatinado em rede social e lança um livro na capital paulista. Cabo Daciolo, do Patriota, após 7 dias de jejum e orações, fez uma transmissão ao vivo em rede social para conversar com os eleitores. Ele deve manter o isolamento na região dos Montes, no Rio de Janeiro. João Amoedo, do Novo, também interagiu com internautas por meio das redes sociais. Nesta quinta-feira, concede entrevistas e participa de ato em São José dos Campos, no interior de São Paulo. José Maria Imael, do Democracia Cristã, foi entrevistado e fez caminhada em Campinas, no interior de São Paulo. Nessa quinta-feira, o candidato estará em Brasília. João Goulart Filho, do Pátria Livre, está em Goiás, onde fez carreata, teve encontro com eleitores e fez ato público em frente ao terminal Padre Pelágio. Vera Lúcia, do PSTU, realizou panfletagem e concedeu entrevista em Brasília. Nessa quinta-feira, estará em atos públicos na capital paulista. Oi, nós já falamos aqui que o candidato Jair Bolsonaro foi submetido a uma nova cirurgia de ontem para hoje. Daqui a pouco, outras informações sobre o estado de saúde dele. Professor Vila. No caso dele, de Jair Bolsonaro, pela essa situação e pelo que estão falando agora aqui, se era evidente que ele não poderia participar da campanha do primeiro turno, tudo indica que não participará, caso vá, a campanha do segundo turno. E isso é um caso que nunca ocorreu na história do Brasil, nas eleições do Brasil republicano, e é muito grave e é um prejuízo à sua campanha. Então isso tem que ser, evidentemente, registrado tal. Por outro lado, os candidatos fazem aquilo que parece que isso foi uma coisa importante. O corpo a corpo, que é uma tradição brasileira, foi mantida, né? Ou seja, os graves, o ato covarde de quinta-feira não criou uma situação impedindo esse contato, que eu acho saudável, entre candidato e eleitores e tal. E cada um vende seu peixe. Claro, o Meirelles está dizendo que o mote chama o Meirelles está muito forte no país, né? Claro, a gente sabe que é um certo exagero na afirmação do Meirelles, mas isso faz parte. O Álvaro Dias discorda das pesquisas de opinião, que eu não coloco nas intenções de voto, né? Não coloco em boa situação. E os outros candidatos vão desenhando em que posição vai ficar. Certamente, nós temos uma campanha muito curta. Ontem, a diretora do Ibope, a Márcia Cavalar, falou tem uma série de informações importantes que foram ditas ali, né? Uma delas é que a informação que 34% dos eleitores decide o seu voto na véspera ou às vésperas, com crase, da eleição, né? Parece que essa é uma tendência do eleitorado brasileiro, ou seja, cerca de um terço, decide quase que na hora tal. E isso muda radicalmente uma pesquisa de intenção de voto com o resultado das urnas tal.
E o PT, por outro lado, agora, e é verdade, o Haddad vai estar tomando pancada de tudo que é lado. Então acabou a farsa, o Haddad é o candidato, né? E eu gostei muito quando ele disse, o Haddad na propaganda, e está dizendo agora por aí, que Lula mostrou o caminho da verdade. Eu adorei isso. Lula é o Messias, o esperado ungido. Quer dizer, Lula mostrou o caminho da verdade. É inacreditável. Há um texto de dezembro de 2002, que está no meu livro Década Perdida, 10 anos de PT no poder, dezembro de 2002, que o Frei Beto, suposto Frei, estranhíssimo, mas é chamado de Frei Beto, escreveu um artigo para um jornal do Rio de Janeiro, dizendo que o momento que o Lula nasceu, a mãe levantou o bebê aos céus, tal. A mãe era Virgem Maria e ele era o esperado ungido, tal, o Messias. É inacreditável que depois de um presidiário, Lula é um presidiário, um condenado a 12 anos e um mês de prisão, né? Com todas as provas, agora a delação do Palocci, que está saindo a conta-gotas, mas certamente mais próximo, o 7 de outubro, vai vir coisas mais bombásticas contra o PT, ele ainda é considerado o Messias, o esperado ungido. É inacreditável. Tem uma coisa que me incomoda nessa campanha, em relação ao Haddad principalmente, é que o Haddad não fala da experiência que ele já teve ocupando cargos importantes aí do Executivo. Eu acho que quando você pega todos os outros candidatos, quase todos os candidatos que têm chance ali, têm uma experiência prévia, ou como governadores, como ministros, como deputados. E você vê o Álvaro Dias falando de quando era governador lá do Paraná, você vê o Ciro Gomes falando da experiência no Ceará, da educação, você vê o Meirelles falando dos empregos que criou. Mas e o Haddad? O Haddad só fala do Lula. O Haddad não vai falar o que ele fez quando foi ministro da Educação? Não vai falar o que ele fez agora, quando foi prefeito de São Paulo? Ele não se orgulha? Não lembra? Não tem o que falar? Eu acho que as pessoas tinham que conhecer o Haddad. Eu volto a falar. Se elas não conhecerem o Haddad, o voto vira um voto absolutamente ilusório. E a campanha se mantém sendo uma campanha leviana, onde oferece-se um candidato que não está e nem poderá estar aí ao longo dos próximos 12 anos.